Nesse vídeo eu gostaria de falar de dois assuntos breves que têm me preocupado na igreja. E quando eu falo igreja, eu falo no sentido geral, claro. O primeiro assunto é sobre que muitas igrejas, elas têm cobrado alguns congressos. E congressos até maravilhosos, só tem acesso àqueles que pagam, aqueles que é, pagam inscrições ou têm algum acesso, uma pulseira, ou então acompanham o congresso pela internet pagando. Isso me preocupa muito diante do propósito da igreja. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele chega a falar no capítulo 10, verso 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que? Se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Jesus está dizendo aqui que o objetivo da igreja é proclamar nos eirados. O que Jesus diz no ouvido, ele mesmo está dizendo, vocês devem proclamar a todas as pessoas. Como se, diante desse princípio, as igrejas cobram entradas para congressos ou cobram uma inscrição qualquer para ver os congressos. Eu acho isso muito perigoso para o propósito da igreja. A igreja não tem um propósito financeiro. É porque alguns podem dizer, mas nós temos despesas, nós temos finanças para bancar. Mas o grande objetivo da igreja, se tem alguma coisa para a igreja ou para algum ministério fazer, é isso. Se não tem dinheiro, procure tirar ofertas, procure alguém que banque, um empresário, ou até os próprios dízimos e ofertas, para bancar esse congresso. Imagine um congresso que só entra pessoas com pulseira, ou então um congresso que somente pessoas que têm uma inscrição em determinado programa assista. Eu vejo isso como uma quebra de dois princípios. Esse princípio que eu falei, o que os digo nos ouvidos, falai nos eirados, e também o que Jesus falou, de graça recebei, de graça dai. Como a igreja vai colocar como exclusivo algo que Jesus disse que tem que ser gratuito e que tem que ser a todos? Eu acho isso uma quebra de princípio e, na minha opinião, o objetivo do reino é desviado. Se a igreja não tem condições, a igreja deve buscar condições nos dízimos, nos ofertas. Se tem alguma coisa essencial, mais do que qualquer construção, do que qualquer stand de livraria ou qualquer outra coisa, é a proclamação do evangelho. E aqui, então, eu venho parabenizar o Ministério Fiel. O Ministério Fiel, ele tem sido maravilhoso em relação a isso. Todos os seus congressos, eles têm colocado online para que as pessoas acompanhem, aquelas pessoas que estão distantes, aquelas pessoas às vezes que não têm condições de ir, e eles abrem online para que as pessoas possam também assistir. Mas outros ministérios eu vejo com muita preocupação e, ao meu ver, o objetivo não é o reino de Deus. O segundo assunto que eu quero falar é que ultimamente eu tenho visto muitas igrejas colocando Jesus como o leão. E inclusive eu já vi até igrejas que colocam a foto de um leão bem grande lá na igreja, dentro da igreja, no templo. Eu vejo isso com muita dificuldade, porque o ser humano e os cristãos, ou aqueles que adoram o Senhor, eles têm muita facilidade de
divinizar símbolos. Aconteceu isso com a serpente de bronze. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, que era um símbolo do próprio Cristo, que eles olhariam para a serpente de bronze e eles seriam curados. Lá em 2 Reis, capítulo 18, diz que eles passaram a adorar essa serpente de bronze e chamaram até do nome de Neustã. Eu temo que isso esteja acontecendo em muitas igrejas com o símbolo de leão. É verdade que a Bíblia diz que Jesus, lá em Apocalipse, é o leão da tribo de Judá. No entanto, isso é uma metáfora. Isso tem que ter limites. Tem que ter limites. Por quê? O leão também, ele tem simbolismo para o maligno. O apóstolo Pedro diz que o diabo vive rugindo como leão ao nosso derredor. Rugindo como leão. E existem outros textos também, por exemplo, no Velho Testamento, que demonstram que o leão, ele é um tipo de opressão. Por exemplo, diz assim, no Salmo 22, verso 21, salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. No Salmo 91, diz assim, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Portanto, o leão é um simbolismo, foi relacionado a Jesus Cristo, mas nós temos que ter muito cuidado para que esse simbolismo não venha a ser um tipo de adoração. Como eu vi até um leão na igreja, bem grande, e louvores falando de leão. Eu já vi um louvor dizendo que Deus é o leão, ele é o leão. Tudo bem, se referindo ao leão da tribo de Judá, como se a Apocalipse, mas no louvor diz que ele é o leão, ele é leão, ele é leão. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque isso é um simbolismo. A mesma coisa que Jesus disse que ele era a porta, e de repente nós vamos colocar uma porta lá no templo, ou então caracterizamos, aí, em vez de colocar o nome de Jesus, colocamos a porta, a porta, a porta. Nós temos que ter muito cuidado. É claro que isso tudo pode ser um simbolismo, isso dependendo do contexto, mas muitas vezes o contexto de alguns louvores, eles deixam entender que é quase como se fosse o leão, né, que está ali, vamos dizer assim, no simbolismo, e não o próprio Cristo. Eu sei que eles querem se referir a Cristo, mas esse simbolismo está passando dos limites. Está passando dos limites quando tudo que se caracteriza a Cristo seja leão. Isso é muito perigoso, principalmente numa era onde os animais estão estando no mesmo patamar dos seres humanos, como uma característica da era pós-moderna. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, certo? E a minha advertência.